Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Nosso texto de hoje é Mateus 12. Eu sou Sandra Reis, estou em Belo Horizonte, mais um momento de meditar na palavra de Deus. Até onde você iria para defender aquilo que Deus colocou dentro de você? Essa é a porta de entrada para Mateus 12, um capítulo onde Jesus enfatiza críticas, julgamentos, acusações e, mesmo assim, permanece firme em sua identidade. E você, o que faz quando é criticado injustamente? Vamos à nossa leitura? E antes de começar a leitura, deixa aqui seu nome, sua cidade, quem é você. Se você trabalha na obra, se faz, tem algum cargo, como é para você estar aqui lendo a palavra? Deixa aí seu comentário. Vamos ler? Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da propiciação, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: Estende a sua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todas. E recomendava-lhes rigorosamente que não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e surdo e mudo, e de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, dizia: Este não expulsa os demônios, senão por Bezebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino?
E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não arrancar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podereis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso a boca fala. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque tuas palavras, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, alguns dos escribas e dos fariseus responderam, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhes será dado sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenação, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está. Quem é maior do que Jonas? A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui, quem é maior do que Salomão? E quando o espírito mundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E voltando-a, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos anos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também com essa geração má. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe, seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora sua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. E aqui terminamos o capítulo 12 de Mateus. Nesse contexto, Mateus escreve para os judeus mostrando Jesus, o Messias prometido, como já comentamos. O conflito entre Jesus e os fariseus chega ali em um dos momentos intensos. Jesus está falando para quem ele está falando? Para essa multidão, para os discípulos, fariseus, para essa multidão atenta à sua fala. Ele está trazendo o verdadeiro caráter do Pai, o verdadeiro Deus,
o valor da compaixão, a prioridade que deve existir no nosso coração. E falando também que os rituais não têm tanta importância em relação àquilo que eu preciso ser como adorador. E ele também diz que ele é o Senhor do sábado. Ele traz esse lugar de os rituais que vocês fazem todos os dias não é tão importante quanto eu, o Senhor que é dono de tudo isso. E Jesus traz esse lugar de explicar que a lei nunca foi criada para aprisionar, mas para proteger. E os fariseus usavam o sábado como acusação, e Jesus usa como cura. Então, era diferente a forma de usar a lei, era um rito, era algo que se você não fizer, você é julgado, condenado. Jesus não, Jesus usa esse lugar para trazer paz, para trazer cura, para trazer liberdade, para trazer os corações em um lugar mais leve. Jesus cura um homem da mão atrofiada, um endemoniado, revelando que o reino de Deus é ativo, que a misericórdia no reino de Deus tem prioridade e o poder de Deus restaura o homem do pecado que o destruiu. E aí vem esse conflito entre Jesus, porque Jesus mostra seu poder. Ele está dizendo que o poder dele não vem das trevas, como eles falam que Jesus expulsa demônio pelos demônios. Jesus explica, revela, o reino não pode ser dividido. O reino precisa estar unido. O Espírito Santo é quem opera, o Espírito Santo é que traz a libertação. Rejeitar o Espírito Santo é negar a própria salvação. E Jesus diz assim: assim como Jonas esteve 3 dias lá no ventre do peixe, eu também vou estar 3 dias no ventre da terra. Era o que Jesus estava querendo trazer, para que ele trouxesse para aquela geração um lugar de apontamento. Eu estou aqui para trazer para vocês a liberdade, a salvação. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Jesus disse disso, gente. Vocês precisam aprender a se comportar. Jesus ensina que as palavras revelam aquilo que está no nosso interior e que a transformação ela começa na raiz, não no comportamento externo, não no que eu mostro para o mundo, não no que eu faço com que o mundo veja em mim, não. O verdadeiro mover está dentro de mim. Eu começo a transformação é de dentro para fora. Olhando nesse contexto que Jesus traz, ele traz esse lugar de nós sermos autênticos. Jesus, ele não ajusta aquilo que os fariseus querem, ele permanece alinhado com o propósito. Mesmo ele sendo julgado, criticado, condenado, e eles falam de Jesus de uma forma muito contundente em relação ao que Jesus faz, mas Jesus continua alinhado com aquilo que ele veio para ser aqui na Terra. Então, ele responde com sabedoria, ele não é impulsivo ao responder às pessoas. Que eu posso tirar de lição para a minha vida? Que eu também posso aprender com Jesus a regular minha emoção diante das críticas, dos julgamentos, das acusações, porque isso acontece conosco também. Nós podemos continuar centrados naquilo que nascemos para ser. Nós podemos permanecer alinhado com o nosso propósito em relação àquilo que Deus quer para a nossa vida. Dentro de nós existe um padrão religioso. Em muitos cristãos, nós vemos esse lugar do julgamento, do controle, da dureza, da crítica. Não é isso que Jesus quer para a nossa vida. Jesus quer que nós sejamos alguém que confronta esse padrão, mas que tem uma fé saudável, uma fé inabalável, um direcionamento na palavra, no propósito de servir, não simplesmente um ritual. Jesus fala que nós
expressamos aquilo que o nosso coração está cheio, ou seja, crenças, feridas não tratadas, padrões emocionais que aprendemos ao longo da vida, vazam na nossa fala, nas nossas escolhas, nos nossos relacionamentos. Quando ele fala que a boca fala do que o coração está cheio, ele está dizendo assim: se a sua mente está cheia de crenças ruins, de rituais, de feridas que você não trata, de padrões emocionais que vêm lá dos seus ancestrais, você vai falar disso, você vai sim botar para fora. Aparece na sua fala, nos seus relacionamentos. Precisamos trabalhar isso em nós, ter ambientes mais saudáveis, não ambientes que sufocam a nossa vida. Jesus mostra que o legalismo ele mata. E a espontaneidade, o desejo de servir, a compaixão, ela traz um crescimento humano. Então, que essa compaixão exista para eu cuidar de quem sou e para cuidar das outras pessoas. Como que eu coloco isso em prática na minha vida? Tenha cuidado com os ambientes e com as pessoas que tentam controlar a sua fé. Tenha muito cuidado com as pessoas que são rígidas, que acha que o evangelho é um ritual que você não pode sair daquele lugar, porque se você sair, está no inferno. Tenha cuidado com esses lugares. Nem toda crítica vem de Deus, algumas vêm de corações duros, de corações doídos, sofridos, feridos, que busca jogar em você a ferida deles. Tenha cuidado com esses lugares. Prioriza a misericórdia em vez de julgar o outro. Prioriza a compaixão ao invés da crítica, de jogar no outro as dores que existem em você. O que você alimenta, o que você traz para dentro de você, você fala disso e você vive isso. Quando Deus te der uma missão, você será testado, mas também você pode ser fortalecido se aprender com a palavra. Algumas pessoas não vão entender a sua fé, mas Jesus entende. Um coração, ele precisa ser cuidadoso, meu coração precisa ser cuidadoso, mas eu preciso nutri-lo todos os dias com coisas boas. E a palavra de Deus, ela nos ensina todos os dias a como eu viver aqui nessa terra de uma forma serena e olhar para dentro de mim e auxiliar esse crescimento espiritual aqui dentro. O que hoje está saindo da sua boca que revela algo dentro de você? O que você acha que dentro de você existe que ainda necessita ser curado? Jesus não veio apertar as correntes, Jesus ele veio abrir as portas. Jesus não veio te julgar e te condenar, ele veio te dar leveza, ele veio curar feridas. Jesus não veio para te jogar no inferno, Jesus veio para te dar liberdade. E muitas vezes o homem faz isso com você. Te critica, te julga, te condena. Isso não veio de Jesus, não. Jesus ele diz que ele veio para libertar os homens cativos, que nós possamos entender esse lugar, que ele não está aqui para me colocar em prisões, mas ele está aqui para abrir portas das prisões. E talvez essa prisão eu mesma tenho criado para mim. Então, pergunte para você como é que eu posso crescer, como é que eu posso olhar diferente para esses lugares que Jesus traz para a minha vida. Vamos orar? Nosso momento de oração, nosso momento de falar com Deus e de alinhar o nosso propósito com os propósitos de Deus. Então, vamos ao nosso momento de oração. Senhor, mais uma vez na tua presença, peço que o Senhor trate meu coração para que ele possa ser alinhado com a tua palavra, que em mim, Senhor, haja mais fé, mais serenidade, mais tranquilidade, mais misericórdia. Que eu, sim, Senhor, aprenda contigo a alinhar a minha vontade com a vontade do Pai, e que mesmo as críticas, os julgamentos, os lugares desafiadores que eu enfrento, não me distancie dessa verdade, que nunca haja dúvida no meu coração, mas que a cada dia a tua fé seja acrescentada e que eu possa sempre buscar alicerce na tua palavra, que eu sempre possa buscar esse lugar
de estar ligado em Ti e fazer a Tua vontade, que a cada dia eu cresça em fazer com que a minha vida esteja sempre dentro daquilo que o Senhor quer para cada um de nós, que não haja religiosidade, mas que eu possa sim, Senhor, entender, que eu possa viver uma vida leve, centrada em Ti, que eu possa revelar o verdadeiro coração de Deus através da minha vida, falando sobre cura, libertação, autoaceitação, maturidade espiritual, alinhar o meu coração com o seu coração e que eu tenha, sim, um lugar de sempre estar na tua casa, com um coração contrito, um coração voltado para a tua palavra, um coração que deseja todos os dias ser livre, como diz a tua palavra, que eu, Senhor, tenha esse lugar de centralidade e fé e que todas as pessoas que estão aqui ouvindo a tua palavra possam crescer, amadurecer e entender que o Senhor veio para nos liberar, para abrir portas e não para trazer prisões para as nossas vidas. Eu te agradeço por todos os momentos de proteção, de segurança e de estar conosco, alinhando os nossos corações. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, até nosso próximo momento de leitura da palavra. Não deixe de seguir o canal, de compartilhar, de também verificar os nossos links, de estar conosco, de fazer parte dos nossos grupos, dos nossos projetos e de aprender mais a palavra de Deus. Até nosso próximo momento de leitura da palavra de Deus.